Olá, pessoal. Hoje é segunda-feira, 25 de agosto de 2025, e nosso amigo, Coronel Jacques Bald, está de volta conosco. Bem-vindo de volta, Coronel Bald. Muito obrigado por me convidar novamente. Estou feliz por estar de volta ao canal. Estávamos conversando antes de entrar ao vivo sobre a situação em Gaza e sobre como os europeus, especialmente as pessoas na França, estão discutindo isso. Dissemos que o que está acontecendo e a forma como estão falando e retratando a situação em Gaza é puro racismo. Qual é a sua opinião sobre isso? O que se passa na mentalidade dessas pessoas que ainda apoiam Israel no que estão fazendo em Gaza? Bem, eu mencionei o caso dessa senhora, ela é jornalista, e ela disse na TV que o valor de um bebê palestino é inferior ao de um bebê israelense, falando sobre Gaza. E isso é absolutamente chocante, especialmente quando você vê isso vindo da França, que costumava ser o país que primeiro emitiu a Declaração dos Direitos Humanos. É chocante. Mas ao mesmo tempo você pode ver que países como a Alemanha, França, todos esses países, e isso também afeta países do leste europeu, aliás, que costumavam ser muito próximos dos alemães durante a Segunda Guerra Mundial, eles têm hoje uma política muito favorável a Israel. Provavelmente estão tentando compensar. Eu não sei. Mas é fascinante ver que na Europa nós realmente não aprendemos as lições da Segunda Guerra Mundial. Veja, no final da Segunda Guerra Mundial, quando descobrimos os campos de concentração e tudo aquilo, e tivemos os tribunais ou julgamentos de Nuremberg, duas ideias surgiram disso. A primeira é que os exércitos devem seguir a lei. A guerra não deve ser conduzida em um vazio intelectual ou jurídico. Precisa haver um arcabouço legal e os exércitos devem atuar dentro desse arcabouço. Em vários livros escrevi, sempre tento fazer a distinção entre o uso da força e o uso da violência. Na França, não há realmente uma diferença entre os dois. Eles tendem a sempre usar o termo uso da violência, mas existe uma diferença. Eu me lembro de ter falado sobre isso. Na doutrina americana existe uma diferença entre o uso da força e o uso da violência. Violência é algo descontrolado. É quando você simplesmente luta de forma aleatória. É isso que os israelenses fazem. O uso da força é quando sua força é controlada. E esse é o propósito de um exército. A razão de existir de um exército é ter uma estrutura de comando e controle. Quando você usa a força, ela é direcionada, controlada, voltada para objetivos específicos. Não é todo mundo atirando em qualquer um. É por isso que nos Estados modernos temos exércitos nacionais, justamente para ter uma estrutura de comando, a fim de fazer o uso mais eficiente e eficaz da força. Não temos um sistema em que todo mundo tem uma arma e simplesmente sai atirando. Isso seria totalmente ineficaz. Então, o uso disso, e isso seria violência, aliás, é exatamente o que acontece quando há gangues atirando por aí, ou durante distúrbios. Isso é violência. Força é quando você sabe exatamente o que está fazendo. É comandada. O problema é que os alemães costumavam confundir as duas coisas. Também precisamos entender que em alemão, força e violência são a mesma palavra, Gewalt. É por isso que muitas pessoas, ao traduzirem uso da força do alemão, porque esse foi um conceito desenvolvido pelos alemães, tendem a confundir os dois termos, violência e força. Em alemão, é a mesma palavra. E isso provavelmente explica o modo como os alemães agiram durante a Segunda Guerra Mundial. A questão é que depois da Segunda Guerra Mundial, entendemos que precisamos ter uma visão clara sobre o uso da força. E devemos ter responsabilidade e prestação de contas, por exemplo. E é aí que entra o direito internacional humanitário, ou o que costumávamos chamar de direito de guerra, porque esse é o propósito, fazer com que as pessoas sejam responsabilizadas pelo que fazem. E não há desculpa para não ser responsabilizado por algo.
Você não pode, como ouvimos muitas vezes durante os julgamentos de Nuremberg, dizer: "Ah, não fui eu, meu chefe mandou eu fazer isso, então eu fiz." Isso é algo que hoje, depois de 1946, é totalmente inaceitável. Você não pode se esconder atrás de uma ordem. E isso é algo que se aplica a todos os exércitos modernos. Todo soldado tem o direito de recusar uma ordem que seja contra o direito internacional humanitário. Se você receber a ordem de atirar em crianças, por exemplo, em bebês, mulheres ou civis desarmados, coisas assim, você tem a obrigação de recusar. Isso faz parte do direito internacional. Isso é parte do direito internacional. E na maioria dos exércitos, pelo menos nos exércitos civilizados, existe nos regulamentos a obrigação de recusar uma ordem que vá contra o direito internacional humanitário. Na Suíça, por exemplo, isso está explicitamente declarado no Código de Conduta dos Soldados. Então essa foi a primeira coisa que surgiu após a Segunda Guerra Mundial. E a segunda coisa que resultou dessa experiência foi o respeito aos civis. Durante a Segunda Guerra Mundial, havia apenas uma legislação limitada sobre como os civis deveriam ser tratados em tempos de guerra. E daí vieram a Convenção de Genebra e os protocolos adicionais que surgiram em 1949 e depois nos anos 70 e coisas assim. Mas antes disso, havia apenas uma legislação limitada. Não era um vazio completo, mas era limitado. E os alemães, aliás, costumavam se esconder atrás disso, dizendo: bem, não tínhamos legislação. Quando o bom senso e o senso de humanidade deveriam ter orientado seu comportamento. Em todo caso, e um senso de honra para um soldado. Porque matar bebês não tem nada a ver com o que faz um soldado ser grandioso. Isso te torna desonrado. Infelizmente, o que temos nas FDI agora, em Israel, para mim é uma vergonha para todos os uniformizados do mundo. Porque mostra como os soldados podem ser tão desonrados, sem honra. Não é nada. Essas pessoas não merecem nenhum tipo de respeito. Mas por que é exatamente isso? Essa foi uma das duas lições da Segunda Guerra Mundial. Agora é interessante que desde outubro de 2023 houve, claro, uma enorme crítica contra Israel e as forças de defesa de Israel. E para ir além, quero dizer, isso foi principalmente, e acho que para a maioria das pessoas na Europa, elas não eram contra os judeus em si. Elas eram muito contra Israel. E nem mesmo contra Israel, mas contra o comportamento israelense. E acho que quando você podia ver e conversar com as pessoas sobre o que estava acontecendo em Gaza, estou falando de outubro de 2023 e início de 2024, era muito essa ideia de que o comportamento não era correto. Mas não era a ideia que as pessoas estavam rejeitando. Quero dizer, o povo judeu ou a religião não tinha relação com isso. Mas há uma distorção que foi trazida pelos próprios judeus, especialmente na França, onde aparentemente está a maior comunidade judaica da Europa. Não verifiquei, mas acho que é verdade, assim como a maior comunidade muçulmana, aliás. Ou seja, na França as tensões são muito fortes, especialmente porque a compaixão pelos palestinos é muito forte no país, já que há muitos muçulmanos, muitos argelinos, e a Argélia, como se sabe, é um país que apoia os palestinos de forma muito ativa. E, portanto, você definitivamente tem tensões. Mas o governo francês e a comunidade judaica, porque se sentiram obviamente atacados pelas críticas muito fortes, em vez de tentar explicar e racionalizar a discussão, recorreram às velhas receitas. Assim que você faz algo a alguém que é judeu, isso automaticamente é chamado de antissemitismo. Quero dizer, você atropela alguém com seu carro, machuca um cara na rua e acontece que ele é judeu. Se ele diz que você fez isso por antissemitismo, então é isso, entende? E essa é a velha receita que é extremamente perversa. E foi isso que a comunidade judaica fez, dizendo que ser antisionista é ser antissemita. Enquanto o antissemitismo é direcionado a uma religião,
quero dizer, a natureza do que você é, o antisionismo é uma posição contra uma postura política, porque o sionismo é uma ideologia política. Então, para mim, há uma grande diferença entre ser antissemita e ser antisionista. Aliás, também existem sionistas cristãos. Quero dizer, Joe Biden costumava dizer que era um sionista cristão. E há muitos outros no establishment dos Estados que se declararam sionistas cristãos. Portanto, é assim que ser antisionista não tem nada a ver com ser antissemita. Mas o problema é que a comunidade judaica tentou criar essa confusão para poder condenar qualquer... Podemos dizer que o sionismo é uma combinação de nacionalismo e racismo. É certamente uma forma de nacionalismo. O sionismo é um movimento extremamente complexo, por assim dizer. Existem tantas facetas. Eu tenho aqui, veja, este é um panfleto, está em francês, é um panfleto do movimento sionista. Este é o grupo que deu origem à facção de Benjamin Netanyahu, o Likud, aliás. E veja por acaso o mapa que está retratado aqui. Isso é Israel e a Transjordânia. Esta é uma facção do movimento sionista que costumava ser liderada pelo Sr. Jabotinsky no final dos anos 1920, chamada de sionistas revisionistas. Eles eram a favor de revisar a decisão britânica de dar a Transjordânia à tribo e ao reino Hashemita. Eventualmente tornou-se o reino Hashemita da Jordânia. E para pressionar os britânicos a revisarem essa doação e essa decisão, Jabotinsky criou essa ideia de revisionismo. Mas o sionismo é essencialmente um movimento nacionalista. O problema é que quando se trata da ocupação de Israel, também é um movimento que se originou na Europa, não se originou no Oriente Médio. E Jabotinsky, como a maioria das pessoas, quero dizer, provavelmente a maioria dos israelenses em Israel não tem absolutamente nenhuma ligação com o Oriente Médio. E é por isso que a pesquisa de DNA em Israel é extremamente delicada, porque se você tentar rastrear o DNA, encontrará algo diferente de raízes no Oriente Médio, apesar do que muitos dizem sobre 2000 anos e tudo mais. Most say 2,000 years and all that. This is the Bible, but this is not where... Esta é a Bíblia, mas não é daqui que vêm os verdadeiros sionistas da Europa. E você precisa ler os livros de Shlomo Sand, que é um historiador judeu. Ele é professor na Universidade de Tel Aviv, se não me engano. Ele fez uma pesquisa extensa sobre isso e demonstrou que, na verdade, aqueles que realmente têm origem na região são os palestinos. São eles que têm mais laços com a região. Os israelenses, especialmente aqueles que vemos, são todos aí do leste europeu, quer dizer, da Europa Austral. Eles vêm da Polônia e da Ucrânia. E isso também é muito interessante porque quando você compara os dois conflitos, percebe que há muitas semelhanças entre eles, pois o comportamento e a mentalidade são muito parecidos. E essa é uma mentalidade, nota bene, que na Ucrânia você sempre tem esse tipo de ambiguidade entre, vamos chamá-los de ultra-nacionalistas, para ser educado e evitar qualquer problema com o YouTube, e os judeus. Quando os russos falavam sobre neonazistas e tudo mais, as pessoas diziam, não, isso não é possível porque o Zelensky é judeu. Mas mesmo assim, existe esse tipo de ambiguidade. E agora vemos em Israel que o comportamento é muito semelhante. Então, eles talvez não tivessem exatamente as mesmas ideologias que havia na Alemanha dos anos 30. Embora, nos anos 30, mesmo na Alemanha, seja muito importante fazer a distinção entre sionistas e judeus. Os sionistas na Alemanha no início dos anos 30 eram favoráveis ao novo partido que chegou ao poder em 1933, porque a política desse partido era justamente expulsar todos os judeus. E esse era o mesmo objetivo dos sionistas, porque eles queriam ocupar a Palestina. E a Palestina naquela época estava ocupada pelos britânicos, que costumavam ser os concorrentes, ou se pudermos chamar assim, os inimigos da Alemanha. Ou seja, para resumir a história, houve muita, digamos, cooperação entre os sionistas e o poder na Alemanha. Agora, também havia na Alemanha
judeus que eram chamados de assimilacionistas. So the assimilationists, sorry. So there were people who wanted to remain assimilated. Então havia pessoas que queriam permanecer assimiladas à população alemã, e elas se opunham aos sionistas. Na verdade, também temos exemplos em que os sionistas costumavam lutar contra outros judeus. Quero dizer, ao caso do gueto de Varsóvia, por exemplo, onde havia facções sionistas lutando com os alemães contra judeus no gueto de Varsóvia. Então há muitos exemplos como esse. Essa é uma relação extremamente complexa entre sionistas e judeus. E para evitar qualquer discussão sobre isso, porque é algo que até mesmo judeus em Israel consideram um tabu, ninguém quer falar sobre o assunto porque é extremamente delicado, obviamente, já que isso destruiria toda a narrativa nacional, por assim dizer. Because it will destroy the whole national narrative, if you want. And for that reason, the word anti-Semitic is. E por esse motivo, a palavra antissemita também é usada para definir aqueles que são antisionistas. Então essa ideia ainda persiste. O problema disso é que ao usar esse tipo de confusão, você faz com que todos os judeus sejam de alguma forma responsáveis pelo que o governo israelense faz. E isso não é justo, porque há muitos judeus que se opõem a isso, especialmente em nossos países. Eles são contrários à política do governo de Israel. Mas quando você começa a qualificar qualquer oposição a Netanyahu ou ao que Israel faz como antissemitismo, então você coloca todos os judeus no mesmo grupo e, portanto, faz com que os judeus honestos sejam responsáveis ou tenham uma responsabilidade central pelo que está acontecendo em Israel. E isso é algo muito estranho, mas é uma forma de evitar a discussão sobre Israel. The discussion against Israel. We have to see that most of the Jews in France. Temos que considerar que a maioria dos judeus na França, não a maioria, mas muitos deles, são de origem polonesa. São judeus que migraram pouco antes ou logo após a guerra, e muitos deles têm nomes poloneses ou até russos. A maioria deles é extremamente sionista. O que você tem na mídia na França é extremamente pró-sionista, e, portanto, eles não têm nenhum problema em se esconder atrás dos judeus honestos, por assim dizer. Se eu puder fazer a distinção entre judeus honestos e sionistas, se você me permitir essa distinção apenas para fins de explicação. Então há uma situação perversa, especialmente na França, porque, como eu disse antes, existe uma comunidade islâmica muito importante e os próprios judeus criaram uma confusão que, na verdade, gera mais antissemitismo, pois tudo acaba sendo rotulado como antissemita. E os outros dizem, bem, é a mesma coisa. Já que os próprios judeus dizem que ser judeu é o mesmo que ser sionista, então, nós... Mas a ideia, sabe, se você olhar para a história, verá que, na verdade, só os cristãos criaram problemas. Durante séculos, judeus e muçulmanos viveram perfeitamente bem em toda a região do Mediterrâneo. No Irã, por exemplo, que é um caso emblemático, aliás, onde essas duas comunidades viviam pacificamente juntas. E você tem, e acho que mencionamos isso no seu canal, até soldados judeus servindo no exército iraniano, o que é bastante único porque você não vê isso em países árabes. Mas isso mostra que muçulmanos e judeus sempre viveram muito pacificamente onde estavam juntos. Quando você coloca um cristão nessa equação, aí começa o problema. Os cristãos tiveram problemas com muçulmanos e eles têm problemas com judeus. E agora temos judeus europeus no Oriente Médio, e eles são um problema. Porque aqueles que estão em Israel são totalmente diferentes dos que costumavam viver, crescer e ter suas raízes no restante do Oriente Médio. Então os europeus são o problema. E existe essa ideia de uma espécie de superioridade, que provavelmente os israelenses vindos da Europa Central estão combinando o pior de dois mundos. Entende? Quero dizer, quando vemos o que está acontecendo, é definitivamente o pior de dois mundos. E muitas pessoas na Europa, porque costumávamos dizer que fazemos parte da mesma civilização judaico-cristã, mas há cada vez mais estudiosos dizendo que, na verdade, a civilização judaico-cristã não existe. Well, the Judeo-Christian civilization doesn't exist. There is no Judean Christian, and
Não existe uma civilização judaico-cristã. E para ser honesto, não sinto que compartilho valores com aqueles que estão em Israel hoje. Estou mais próximo do que as pessoas chamam de sociedade heleno-cristã, que vem dos gregos, uma combinação da civilização grega que influenciou a civilização romana e mais tarde, é claro, a civilização europeia em geral. Portanto, dizer civilização helênico-cristã é provavelmente mais preciso para definir a forma como os cristãos europeus entendem e veem o mundo. A chamada, como dizem os alemães, Weltanschauung. Isso significa que a forma de compreender o mundo está provavelmente mais próxima disso do que da ideia artificial, que aliás é bastante recente, de civilização judaico-cristã. Which is, by the way, rather recent, of Judeo-Christian. And I could have accepted that as long... E eu poderia ter aceitado isso desde que eu não visse o que está acontecendo em Israel. E vejo lá que não tenho nenhum ponto em comum com aquelas pessoas. Definitivamente não. E acho que muita gente está começando a pensar assim. Mas claro, o problema disso, o problema por trás disso, é que isso cria mais distância, ou amplia a distância, entre as comunidades religiosas, algo que, quando eu era jovem, ninguém prestava atenção. Quero dizer, fui criado com a ideia de que deveríamos ter, nasci bem depois da Segunda Guerra Mundial. Mas ainda assim, a cultura familiar, a educação que recebi, era de ter compaixão pelos judeus. E deveríamos evitar fazer distinções entre religiões, e que todos são iguais. Eles só têm maneiras diferentes de pensar. E quero dizer, você sabe de tudo isso. Então, essa ideia de verdadeira igualdade, fui criado assim, e vivi minha vida tentando enxergar dessa forma. Mas hoje, para ser honesto, eu questiono tudo isso porque me pergunto, será que tínhamos a visão correta? Será que realmente entendíamos as coisas como elas eram? Ou minha educação foi baseada em um mundo ideal, e o mundo real é esse que vemos hoje? Então acho que é uma questão muito importante que provavelmente deveríamos levantar. E os israelenses provavelmente deveriam pensar sobre isso, porque eu acho que o que está acontecendo hoje em Gaza, e quando você ouve exatamente o que eu disse antes, que o valor de um bebê palestino é considerado inferior ao de um bebê israelense, em que tipo de mundo estamos vivendo, entende? E eu acho que isso vai afetar a percepção dos israelenses, certamente, mas também provavelmente dos judeus em geral, porque tendemos a criar essa confusão entre o que é judaico, o que é religioso e o que é político. Por causa disso, provavelmente haverá um aumento do antissemitismo por muito tempo. E é interessante porque o embaixador dos Estados Unidos na França acabou de escrever uma carta para Emmanuel Macron há alguns dias para criticar a política francesa, dizendo que eles estão promovendo o antissemitismo ou não estão fazendo o suficiente para combatê-lo. É irônico. Quero dizer, a política conduzida pelo governo francês provavelmente de fato está promovendo o antissemitismo, mas não pelo mesmo motivo que os Estados Unidos sugerem, não porque impede qualquer crítica a Israel. Not because it prevents any criticism of Israel. I would suggest that if we would allow the criticism... Eu sugeriria que deveríamos permitir críticas a Israel, não para combater os judeus por serem judeus. E essa também é a diferença entre criticar alguém pelo que ele é e pelo que ele faz. Isso é uma questão fundamental do direito internacional, aliás, ou do direito em geral. Você pode condenar alguém pelo que ele faz, mas não pelo que ele é. A confusão que fazemos entre judeu, judaico e sionista cria exatamente essa confusão. Portanto, acho que a maioria das pessoas é contra os israelenses pelo que eles fazem, não pelo que eles são. E como tendemos a colocar tudo na mesma categoria, na verdade, ao adotar a abordagem errada para o problema, e de novo, é sempre a mesma coisa, porque você entende o problema de forma equivocada, então você chega à solução errada. É sempre assim. A forma como você entende o problema indica ou orienta a maneira como você o resolve. E esse é exatamente o problema do governo francês. Eles quiseram ser complacentes com os judeus e por isso aceitaram essa ideia de que é possível misturar sionismo, antissionismo, antissemitismo e tudo mais.
Como resultado, você tem, eu acho que um ato puramente antissemita deve ser punido. Bem, o antisionismo depende. Quando é violento, deve ser punido. Claro, estamos falando de algo racional aqui. Mas quando é antisionismo, quando se trata de criticar o sionismo ou a política, ou até mesmo fazer manifestações contra o sionismo, acho que isso não deve ser punido, porque faz parte da liberdade política e da liberdade de pensamento e tudo isso. Quando você critica alguém por causa da religião dele, isso é algo diferente, porque entra na questão do racismo e tudo mais, pois aí você começa a criticar as pessoas pelo que elas são. É o mesmo com cor de pele e até nacionalidade. Quero dizer, eu sou suíço porque nasci suíço. Eu nunca pedi para ser suíço, aliás, fico feliz por ser suíço. Mas sabe, se as pessoas dissessem, não, você não pode acessar isso só porque é suíço, isso seria racismo. E isso, aliás, nos leva de volta às leis que foram adotadas na Ucrânia em 1º de julho de 2021, que fazem distinção entre os russos étnicos. Quero dizer, os cidadãos ucranianos de origem étnica russa, em comparação com os outros de outras origens, têm direitos diferentes. E aqui, novamente, estamos exatamente na mesma situação. Por isso, veja, você pode dizer que Zelensky é judeu. Mas o fato é que as leis que foram adotadas na Ucrânia são semelhantes, não exatamente iguais, mas semelhantes, às que os alemães usaram em 1945, chamadas de Leis de Nuremberg, que faziam distinção entre cidadãos alemães de origem judaica e cidadãos alemães de outras origens. E temos exatamente a mesma coisa, provavelmente com algumas nuances e diferenças. Mas o fato é que você faz uma distinção com base no que a pessoa é e não no que ela faz. E essa é a questão fundamental que precisa ser abordada. E esse é exatamente o problema que você tem em Israel. Podemos definir as leis como racistas, porque elas fazem uma distinção com base no que você é e não no que você faz. E isso foi exatamente a mesma coisa na Ucrânia. Na verdade, se você estudar os dois conflitos, vemos que estamos em uma situação muito semelhante. Os palestinos, de fato, estão lutando para proteger sua população, o povo palestino, contra uma ocupação, e os russos atacaram a Ucrânia em fevereiro de 2022 para proteger a população russa da Ucrânia. Isso foi lembrado por Sergei Lavrov há apenas alguns dias, o que significa que temos aqui uma semelhança. Os russos de um lado, os palestinos do outro, ambos lutando para proteger uma população contra outra população que tenta exercer poder violento sobre uma minoria. É aqui que você vê essa semelhança. E isso remete a algo que eu queria mencionar aqui, porque se trata da responsabilidade de proteger. Já mencionei isso algumas vezes, que é um princípio das Nações Unidas adotado em 2005, com base na triste experiência do genocídio de Ruanda. Ele atribui aos Estados a responsabilidade de proteger a população civil. Portanto, cada Estado tem a responsabilidade de proteger sua própria população. Esse é o primeiro pilar da R2P, ou responsabilidade de proteger. O segundo pilar é que a comunidade internacional tem uma responsabilidade política de ajudar o Estado que está com problema a resolver esse problema e proteger a minoria sob sua responsabilidade. E o terceiro pilar dessa responsabilidade de proteger é que, se o Estado não for capaz de proteger sua própria população, e se a comunidade internacional, como no caso das resoluções da ONU voltadas para proteger os palestinos e os territórios ocupados na Palestina, não for capaz de garantir a proteção dos civis, então existe o direito de intervir. Portanto, com base nesse princípio, a comunidade internacional poderia intervir em Israel, tentando influenciar a política israelense em relação aos palestinos. E de fato, se pensarmos bem, apenas os Houthis estão fazendo isso, porque eles disseram que vão lutar e impor uma espécie de bloqueio, especialmente no Mar Vermelho, contra Israel e bombardear Israel enquanto não aceitarem um cessar-fogo com os palestinos.
a ceasefire with the Palestinians. And that, in fact, it's probably the only country in the world. E isso, na verdade, é provavelmente o único país no mundo. Com a possível exceção, quero dizer, o Hezbollah não é um país, mas provavelmente o Hezbollah também se encaixa nessa categoria. Mas este é o único país que realmente assumiu a responsabilidade de aplicar o princípio da responsabilidade de proteger com seus próprios meios, com o que tinha à disposição e com o que sente que pode fazer. Ainda assim, este é o único caso. Nenhum outro país sequer tentou pressionar o Estado de Israel para evitar massacres, para evitar violações de direitos humanos ou violações do direito internacional humanitário. Quero dizer, não a arte da guerra, mas o direito da guerra. Desculpe, em Gaza. E é interessante porque até o meu país, que é o Estado depositário da Convenção de Gênebra, aplicou algo como mais de 3.500 sanções contra a Rússia. A Suíça é o segundo país que mais sanciona a Rússia, aliás. Isso é interessante. Até mais do que o Canadá. Então, desde fevereiro de 2022, a Suíça aplicou tantas sanções contra a Rússia, mas nenhuma contra Israel. Isso mostra, infelizmente, que meu país é um Estado racista, porque aceita que haja uma diferença de tratamento entre o que é feito na Ucrânia e o que é feito na Palestina. Coronel, quando se trata do conflito na Ucrânia, vemos que os ucranianos estão usando drones para atacar uma das refinarias de petróleo mais importantes da Rússia. E tivemos o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, falando sobre como os Estados Unidos não acreditam que o conflito na Ucrânia será resolvido da noite para o dia. Mas ele espera que a paz seja alcançada em, no máximo, 6 meses. O senhor acredita nesse prazo de que ele está falando? Esses 6 meses? Donald Trump veio. Ele foi eleito dizendo que iria acabar com o conflito em 24 horas. E já se passaram mais de 6 meses desde que ele está no poder. Nada aconteceu ainda. Vamos supor... Ok, estou sendo justo com o Trump. E eu diria que 24 horas provavelmente é só um exercício retórico, e podemos aceitar isso. De qualquer forma, Trump levou 6 meses para entender qual era a posição russa. Porque, na verdade, o que vimos no Alasca há apenas 10 dias foi justamente sobre descobrir qual era a posição russa, embora essa posição tenha sido explicitamente declarada em 14 de junho de 2024, ou seja, há um ano. Então, levou 6 meses para o governo dos Estados Unidos entender algo que havia sido dito explicitamente que não mudou nem 1 milímetro. Então, podemos supor que eles conseguem resolver problemas complexos em 6 meses? Eu duvido disso. Enfim, não sei. Isso está relacionado à teimosia do governo atual em entender o que está acontecendo. Porque Donald Trump, de certa forma, estava ciente do que acontecia na Ucrânia. Ele falava sobre isso mesmo antes de ser eleito. Ele nos mostrava algum tipo de sinal de que entendia o que estava acontecendo. Mas, na minha opinião, esse não é mais o caso. Não, a questão é, o problema é, e esse provavelmente foi o propósito, ou melhor, esse foi o propósito da reunião no Alasca. Conhecer a posição de Vladimir Putin é uma coisa, mas entender quais são as margens de negociação, o que estão dispostos a aceitar ou ceder de ambos os lados, isso foi o que provavelmente faltou. Mas o fato de eles terem apresentado repetidamente a proposta de Keith Kellogg, e que aparentemente, depois que Keith Kellogg foi substituído por Steve Witkoff, eles vieram com ideias muito semelhantes. Aparentemente não houve muita mudança. Então isso significa que eles nem sequer entenderam a posição mais básica dos russos. E é provavelmente por isso que Trump precisou de uma conversa cara a cara com Vladimir Putin, para que ele pudesse entender em primeira mão qual é a posição russa, a fim de saber o que os russos estão dispostos a ceder ou não.
A questão é que quanto mais o conflito avança, menos os russos estão propensos a abrir mão de algo ou fazer concessões, porque isso não está no interesse deles. Esse é certamente um dos aspectos. Então, eu não tenho uma bola de cristal para prever o futuro e não sei se isso vai levar 6 meses. Na minha opinião, provavelmente levaria mais tempo. Mas quem sabe? O fato é que avançamos. Temos que aceitar e admitir isso. Porque o que mudou, e eu acho que é uma mudança muito importante, é que conversamos com os russos. E isso provavelmente é um tipo de instinto do Donald Trump de entender, provavelmente porque esse é o jeito dele de fazer negócios, não sei. Mas ele entende que para compreender alguém é preciso conversar diretamente com as pessoas e sentir quem elas são. E isso já é alguma coisa. Quero dizer, eles retomaram as relações diplomáticas, abriram novos canais de comunicação, então houve esse avanço. E provavelmente esse primeiro passo que os europeus não conseguiram dar foi possível graças ao governo Trump, o que é um grande avanço. Provavelmente foi o mais difícil, porque uma vez que você entende que pode conversar, muitas coisas acontecem. E avançamos no sentido de que hoje ninguém mais fala sobre a adesão da Ucrânia à OTAN. Isso está fora de questão. Todo mundo entende que de alguma forma a Ucrânia terá que aceitar a perda de territórios. Acho que isso também é algo a se considerar. Então temos algumas coisas avançando. E também existe essa questão do cessar-fogo, que a Ucrânia queria absolutamente, assim como os europeus. Mas vimos durante o exercício de mesa redonda que foi realizado na Casa Branca na semana passada, que quando essa questão do cessar-fogo foi levantada por Friedrich Merz e outros, ela foi descartada por Trump. Ele disse, bem, acho que a melhor maneira é ir diretamente para um processo de paz, em vez de um cessar-fogo que não funciona. Ou seja, de fato, muito já foi feito, pelo menos no nível intelectual, no mais alto nível nos Estados Unidos. E como a Ucrânia é uma guerra por procuração entre os Estados Unidos e a Rússia, e vemos que os europeus basicamente não têm os recursos, os meios, a imaginação, a iniciativa para contrapor o que Donald Trump propõe ou faz, podemos supor que estamos no caminho certo. No entanto, obviamente, há muitas coisas que precisam ser feitas uma vez que você aceita o princípio de ceder território. Existem muitas questões relacionadas a isso. Obviamente, nem estou falando sobre onde a linha de demarcação vai passar. Quero dizer, seja uma linha de frente, a linha de contato, ou as fronteiras administrativas das 4 regiões, tudo isso precisa ser resolvido. Mas há outras questões, como o reconhecimento disso de fato, de jure e assim por diante. Então há muito trabalho a ser feito aqui, e como não estamos falando de adesão à OTAN, deve haver algo que satisfaça os ucranianos, em vez disso. Portanto, surge a questão das garantias de segurança e tudo que envolve isso. Acho que este é provavelmente um dos problemas mais mal compreendidos de toda a história, porque essas garantias de segurança são entendidas pelos europeus como uma espécie de alternativa à OTAN. E definitivamente não é assim que os russos entendem. E para deixar meu ponto mais claro, eu explicaria que quando a Suíça, em 1815, tornou-se neutra, foi logo após o colapso do Império Francês. A pequena Suíça, no centro da Europa, queria ser neutra, e as grandes potências que cercavam a Suíça na época, Prússia, Alemanha, os britânicos e a Rússia é uma importante, decidiram porque perceberam que tinham interesse em ter um Estado neutro nessa posição específica da Europa. A Suíça é o centro da Europa, um ponto de junção na Europa, e portanto todas essas potências entenderam seu próprio interesse em ter um Estado neutro ali, e assim se uniram para garantir o status de neutralidade da Suíça. E eu digo isso porque em 1955, a Áustria, assim como a Alemanha,
Era um país ocupado, com forças de ocupação dos 4 vencedores da Segunda Guerra Mundial: os franceses, os britânicos, os americanos e os russos. E Viena em si estava dividida em diferentes zonas de ocupação. Em 1955, decidiu-se conceder independência à Áustria. Encontrei um documento muito interessante da CIA, escrito em abril de 1955, que sugere para a Áustria a mesma receita que foi usada para a Suíça um século e meio antes. E de fato foi isso que aconteceu com a Áustria. Os 4 vencedores da Segunda Guerra Mundial tornaram-se os garantidores das garantias de segurança para a Áustria. E por que menciono isso? Porque em 1994, quando estava em questão a Ucrânia devolver as armas nucleares que tinha em seu território para a Rússia, Que eram russos, aliás. eles eram russos. Aliás, houve um certo problema em relação a isso. Sim, eles eram soviéticos, certamente. Mas então surgiu uma questão sobre a propriedade. E essa foi uma questão muito debatida entre 1991 e 1994, sobre quem realmente era o dono deles, ainda que os ucranianos não tivessem as capacidades técnicas ou operacionais para usar essas armas. Eles não tinham capacidade de manutenção, não tinham capacidade de comando e controle, não tinham sistemas de reconhecimento e de direcionamento por satélite, e assim por diante. Ainda assim, a questão da propriedade continuava em discussão. Mesmo assim, a Ucrânia aceitou, sob pressão dos Estados Unidos, aliás, entregar essas armas para a Rússia, porque a Rússia era signatária do Tratado de Não Proliferação. Because Russia was the signatory of the Non-Proliferation Treaty. And in that capacity, Nessa condição, os Estados Unidos consideraram que a Rússia, como sucessora da União Soviética, tinha a responsabilidade pela eliminação dessas armas e assim por diante. Portanto, os Estados Unidos pressionaram a Ucrânia para devolver essas armas à Rússia. De qualquer forma, a Ucrânia queria algumas garantias. E ao redigir as diferentes garantias em troca das armas nucleares, a Ucrânia usou o modelo do que aconteceu com a Áustria em 1955, ou seja, o UK modelo que foi usado para a Swing 1815. Significando que, em vez de ter garantidor de vindos apenas de um lado, queriam garantidores de todos os lados. E em março de 2022, quando a Ucrânia, ou Zelensky, pediu aos russos para fazerem um acordo, para terem um acordo de paz, aliás, para resolver o conflito, no rascunho que os ucranianos apresentaram aos russos, eles usaram exatamente a mesma ideia, ter garantidores vindos de todos os lados, com a ideia de que, se houver algum problema com a integridade territorial da Ucrânia, todos os garantidores deveriam se reunir e resolver o problema primeiro politicamente e, se necessário, pela força. Mas eles tinham que se sentar e fazer isso juntos. E eu acho que foi uma proposta muito sábia dos ucranianos na época. E acho que os russos ficaram muito satisfeitos com essa solução. E é isso que os russos gostariam de ter hoje. O problema é que você tem pessoas como Emmanuel Macron ou Friedrich Maynard. Eles não entendem isso, porque não entendem a mentalidade. Because they don't understand the mentality. Ukraine has twice used the model that was eventually. A Ucrânia já usou 2 vezes o modelo que, na verdade, foi elaborado em 1815 para a Suíça. E o problema é que Emmanuel Macron sempre vê o relacionamento em termos de equilíbrio de forças. Esse é o problema. Por isso, ele sempre propõe enviar tropas e coisas desse tipo, e isso é muito confrontador. A ideia dos russos, e no rascunho que acabou sendo descartado por causa da intervenção de Boris Johnson e dos franceses e alemães, aliás, em abril de 2022, essa ideia de ter um grupo de garantidores vindos de todos os lados é algo que vai exatamente de encontro à ideia russa, e eu diria até soviética, de segurança por meio da cooperação, em vez de segurança por meio da confrontação. Acho que é um conceito muito interessante, e de fato mencionamos isso. In fact, we mentioned that. I think I have mentioned that on your channel. I don't remember. Probably I did. Acho que já mencionei isso no seu canal. Não me lembro, provavelmente sim. De qualquer forma, no início dos anos 70, os soviéticos tentaram criar um sistema que permitisse esse tipo de relação entre leste e oeste.
E esse sistema evoluiu para a Conferência sobre Segurança e Cooperação na Europa, que hoje se tornou a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa. Mas veja as duas palavras, segurança e cooperação. E isso foi criado por iniciativa dos soviéticos, no final dos anos 60, início dos anos 70. E eu acho que a ideia dos russos, que a arquitetura de segurança na Europa não pode funcionar com um sistema de confronto como tivemos durante a Guerra Fria. A confrontation system as we had during the Cold War. That means the Warsaw Pact on one side and the NATO on the other side. Isso significa o Pacto de Varsóvia de um lado e a OTAN do outro. Os dois se observando e lutando caso fosse necessário. A ideia era que desde que o Pacto de Varsóvia foi dissolvido em 1991, se criasse uma organização muito mais ampla, provavelmente baseada na OSCE, aliás que incluísse todos, digamos, trabalhando juntos. Daí vem toda a ideia da indivisibilidade da segurança, que os russos mencionaram muitas vezes e que está presente em vários tratados internacionais, incluindo a Declaração de Astana de 2010, que afirma que você não pode garantir sua segurança às custas da segurança do seu vizinho. E isso significa que é uma ideia que promove boas relações com os vizinhos. Segurança por meio da cooperação, em vez de segurança por meio da confrontação. E eu acho que isso sempre foi o que os russos tinham em mente. E eu te contei que no início dos anos 90 a Suíça estava considerando a ideia de aderir à Parceria para a Paz. Eu fazia parte de uma delegação encarregada de analisar a percepção da participação da Suíça na Parceria para a Paz da OTAN, porque a veritável em manter-se nossa imagem de neutralidade, algo que perdemos desde então, mas isso é outra história. Something we have lost since then, but this is another story. In any case, at that time, we were very keen to keep this image of neutrality. De qualquer forma, naquela época estávamos muito empenhados em manter essa imagem de neutralidade, e por isso exploramos com vários parceiros e atores como eles perceberiam a neutralidade suíça caso entrássemos na Parceria para a Paz. Fomos a Washington, D.C., fomos a Bruxelas, à OTAN e à UE, e também fomos ao Alto Comando Russo e ao Ministério da Defesa, incluindo a inteligência, mas especialmente ao Alto Comando Russo. Tivemos discussões muito interessantes naquela época com o mais alto nível do Comando Russo. Eles mencionavam essa ideia de segurança por meio da cooperação, porque perceberam que a OTAN estava ultrapassada. Ele já não era mais útil porque não estava estruturado para o novo tipo de problemas que enfrentávamos na Europa naquela época. A Rússia estava completamente em caos. Tentava se reconstruir com base em novos princípios e tudo mais. Claro, a Rússia estava muito interessada em desenvolver uma relação construtiva com o Ocidente. E isso provavelmente era o mesmo em todos os outros países do leste europeu. Portanto, havia uma necessidade de cooperação ampliada. Naquele momento, também não havia necessidade, digamos, de confronto militar, porque entendíamos que a Guerra Fria tinha ficado para trás, não tinha levado a lugar nenhum e não havia motivo para lutar. Portanto, essa ideia de segurança por meio da cooperação já era mencionada naquela época. E eu acho que o que temos hoje em termos de garantias de segurança, ou que poderíamos ter como garantias de segurança para a Ucrânia, pode ser moldado em torno dessa ideia e baseado no que os próprios ucranianos propuseram em 2022. Minha opinião pessoal é que seria uma boa ideia, mas o problema é que as pessoas na Europa tendem a confundir garantias de segurança com a OTAN ou com missões de paz, que são coisas um pouco diferentes. Aliás, se você quiser ter forças de paz na Ucrânia, elas podem ser de qualquer país, exceto países europeus, porque os europeus fazem parte do conflito. E o mantenedor da paz, por definição, e só para lembrar, eu já fui chefe de política e doutrina das operações de manutenção da paz da ONU em Nova York. E a questão das missões de paz exige que você seja neutro, imparcial e não esteja sujeito a nenhuma influência política. Basicamente, eu diria que se você quiser ter forças de paz na Ucrânia,
Certamente não seriam tropas francesas, britânicas ou alemãs. Poderiam ser tropas brasileiras, por exemplo. Poderiam ser paquistaneses ou indianos. Esses países têm muito interesse em fornecer tropas para missões de paz ao redor do mundo, e elas poderiam vir desses países, que possuem forças armadas muito competentes, muito capazes e também têm experiência em missões de paz. Então essa seria a solução. Mas não é isso que os franceses veem. Eles ainda têm essa ideia de enviar tropas para a Ucrânia e coisas do tipo. Isso mostra que o Ocidente, e especialmente a Europa, não tem absolutamente nenhuma, não apenas nenhuma estratégia, mas nem mesmo um conceito sólido do que querem fazer. A sound concept of what they want to do. The Russians instead seem to have very. Os russos, por outro lado, parecem ter uma ideia muito precisa do que pode ser alcançado. Eles parecem ter estudado diferentes opções de forma muito minuciosa. É tudo muito mais bem pensado. Os americanos querem alcançar um objetivo, mas não têm uma estratégia para chegar a esse objetivo. E como eu disse antes, estamos um passo à frente porque Trump quis abrir a porta para os russos e acho que isso é um bom passo. Mas o problema é que ele não tem ideia de como avançar. Ele simplesmente abriu a porta e agora não sabe o que fazer. Esse é o problema do governo Trump. Os europeus é pior, porque eles não queriam abrir a porta está aberta. Eles não queriam isso e agora não sabem o que fazer. So the door is open, they didn't want it, and now they don't know what to do, and they propose they come back with the old recipe. E eles propõem voltar com a velha receita, enviar tropas para algum lugar. E só isso. Mas não há absolutamente nenhuma ideia, nenhum conceito, nenhuma iniciativa, nenhuma criatividade. Não há imaginação na forma como eles conseguem vislumbrar o que poderia ser e o que poderia ser uma oportunidade para todos. Porque, obviamente, continuar a guerra não é uma oportunidade para ninguém, exceto talvez para os russos. Isso é uma oportunidade apenas para eles, mas certamente não para os ucranianos e certamente não para a Europa. E eu acho que isso é algo que os americanos entenderam, porque é por isso que o Trump quer sair. Quero dizer, você entende. Os Estados Unidos têm agora quanto? US has now how much? $37 trillion of debt. 37 trilhões de dívida. E eles pagam só de juros 1,2 trilhão. 1,2 trilhão por ano só de juros, o que significa que, obviamente, eles não têm dinheiro para gastar em um conflito que não levará a lugar nenhum. E, portanto, é por isso que eles querem sair disso. E eles entendem que não há absolutamente nenhuma oportunidade em continuar o conflito. Para os europeus, eles não arcaram com o custo da guerra. Portanto, para eles, os europeus, eles queriam que os americanos lutassem por eles, que os ucranianos lutassem por eles, mas eles mesmos não fazem nada. Eles apenas esvaziaram seus estoques antigos e enviaram equipamentos que nem sequer funcionavam, enviaram isso para a Ucrânia. Mas eles nunca quiseram se comprometer diretamente com o conflito. E agora eles vão começar a entender o que isso custa e as consequências de travar uma guerra, já que os americanos não querem mais fazer isso. E com essa promessa do Zelensky de comprar 100 bilhões de dólares em armas dos Estados Unidos, claro, com dinheiro europeu, os europeus vão começar a entender que fazer guerra tem um preço. E provavelmente isso pode mudar a perspectiva deles. Quero dizer, novamente, não sei, mas é provavelmente o que veremos. E, portanto, não sei se isso vai durar 6 meses ou algo assim, mas certamente os europeus vão começar a entender que se os americanos não estiverem aqui para financiar a guerra, caberá a eles fazê-lo. E eu não tenho certeza se eles estão prontos para isso, para ser honesto. E, portanto, isso pode ajudar a acelerar o caminho para a paz. Novamente, parte do caminho já foi percorrida ao aceitar a ideia de que não haverá cessar-fogo, ao aceitar a ideia de que a Ucrânia terá que ceder algum território e assim por diante. Já foi feito algum progresso até agora. Agora os europeus só precisam perceber que se os americanos saírem, eles serão os únicos responsáveis por isso. E provavelmente seria uma boa ideia aproveitar a oportunidade e buscar de alguma forma.
Sim, muito obrigado, Carmel, por estar conosco hoje. É um prazer. That was my pleasure. Thank you very much for inviting me. Foi um prazer. Muito obrigado pelo convite. Obrigado.